Esta não é a primeira vez que a Polônia tem que lidar com atividades militares russas em seu território. Segundo autoridades da OTAN, a Rússia continua realizando operações de sabotagem em larga escala contra a Europa. O incidente mais recente ocorreu na Polônia, onde agentes russos supostamente explodiram linhas férreas como parte de uma campanha de interferência prolongada. Na terça-feira, o primeiro-ministro polonês Donald Tusk afirmou que os serviços de inteligência russos recrutaram 2 cidadãos ucranianos que usaram explosivos para danificar 2 trechos da linha férrea Lublin-Varsóvia, perto de Mica e Lublin, durante o final de semana. O primeiro-ministro disse que os sabotadores entraram no país vindos da Bielorrússia e escaparam pelo mesmo caminho. Essa não é a primeira vez que a Polônia precisa lidar com atividades militares russas em seu território. Em setembro, 19 drones russos violaram o espaço aéreo polonês, o que provocou uma resposta da OTAN. O porta-voz dos Serviços Especiais Polacos, Jacek Dobrzyński, afirmou que as provas indicam que foram os serviços especiais russos que encomendaram os ataques de sabotagem. Já o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Polônia, Wiesław Kukula, foi ainda mais longe e afirmou na segunda-feira que a Polônia se encontra em uma situação pré-guerra com a Rússia, na qual o Kremlin estaria preparando o ambiente operacional para uma potencial agressão em território polonês. Abre aspas, estas declarações oficiais polacas estão em consonância com a avaliação contínua do ISW, Instituto para o Estudo da Guerra, de que a Rússia está a intensificar a sua campanha da fase zero para desestabilizar a Europa, minar a coesão da OTAN e criar as condições políticas, informativas e psicológicas para uma potencial futura guerra russa contra a OTAN, avaliou o ISW numa recente análise da guerra na Ucrânia. Aviões de combate e drones russos também violaram o espaço aéreo da Romênia, Estônia, Dinamarca, Noruega e Alemanha, forçando o fechamento de aeroportos e interrompendo o tráfego aéreo. No total, ocorreram mais de 25 incidentes envolvendo ativos russos nos últimos 2 meses. Embora seja inegável que a Rússia tenha se envolvido em uma significativa campanha de interferência contra a OTAN e a União Europeia desde o início da guerra,
seria difícil imaginar o Kremlin realmente tomando medidas ofensivas contra um país membro da OTAN. Nos termos do artigo 5º da Aliança Transatlântica, uma agressão contra um país membro poderia desencadear uma resposta unificada. Os Estados Unidos invocaram o artigo 5º após os ataques terroristas de 11 de setembro para apoiar a invasão do Afeganistão. Portanto, se a Rússia atacasse a Polônia ou qualquer outro Estado membro da OTAN, seria quase certo que toda a Aliança Transatlântica responderia, incluindo as Forças Armadas dos Estados Unidos. A Rússia não pode derrotar a OTAN em um conflito convencional. Ela vem lutando para derrotar as Forças Armadas ucranianas há quase 4 anos. Não teria a menor chance contra o poder combinado da OTAN. Entretanto, existe o aspecto nuclear de um potencial conflito entre a Rússia e a OTAN. Moscou mantém o maior arsenal nuclear do mundo, com capacidades de tríade que garantem uma opção de segundo ataque. Uma tríade nuclear é uma força militar de 3 frentes que inclui mísseis nucleares terrestres, submarinos com mísseis nucleares e aeronaves estratégicas com bombas e mísseis nucleares. Mesmo que um conflito começasse como uma guerra puramente convencional, poderia facilmente escalar para um confronto nuclear se um dos lados acreditasse estar enfrentando uma ameaça existencial. Essa consideração torna um conflito aberto entre a Rússia e a OTAN improvável. No entanto, isso não impede o Kremlin de levar sua posição tão longe quanto julgar possível, numa tentativa de distrair a OTAN. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, nos incentive deixando seu like, assinando o canal e compartilhando. Isso realmente ajuda o canal a crescer e a cada dia produziremos vídeos com maior qualidade, bem como notícias atualizadas. Se Deus nos permitir, até o próximo vídeo. Forte abraço!